É isso. Para aparecer nos atendizes aí. Pode começar? Muito bem. Okay. Eu vou começar, né? Muito bem, sejam todos, então, bem-vindos e bem-vindas a essa sessão Business Speaker do SEMEAD, na qual temos aqui a satisfação de ter a presença da Ana Cláudia Scheiner, da Microsoft, e vai nos falar sobre esse tema tão importante na atualidade, que é a privacidade, tá certo? Eu sou o professor César Alexandre de Souza, sou professor aqui no Departamento de Administração, na área de métodos quantitativos e informática. Sou professor da pós-graduação e também da graduação. A Ana Cláudia Scheiner, ela possui uma trajetória de mais de 25 anos de experiência profissional no mercado de TI, atuando nas áreas técnica, marketing e comunicação. Por 5 anos, a Ana foi responsável por implementar e liderar o programa de privacidade de vendas e marketing da Microsoft, SMPP, para as regiões da América Latina e Canadá, apoiando as áreas de vendas e marketing em todas as unidades de negócio, para aplicar controle de privacidade e fornecer avaliações, consultas e gerenciamento de incidentes. Ele é graduado em processamento de dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em marketing pela SPM. Então, hoje, ela é gerente de privacidade de informações certificada, CIPM, credenciada pela Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Muito bem, Ana. Então, eu passo para você a palavra. Você, como a gente combinou, né? Você faz a sua apresentação e depois a gente abre para as perguntas da plateia. Muito obrigado, Ana, por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação tê-la aqui. Eu que agradeço, professor, agradeço a fé, agradeço o convite por estar aqui com vocês e vamos aprender juntos hoje, porque aqui é um assunto bem polêmico ou novo, ou para muitas pessoas talvez seja a primeira vez que a gente está aqui apresentando privacidade de dados, e vamos aqui, estou super contente e aberta aí para que a gente possa ter perguntas e ter aí uma participação do público também. Obrigada. Bom, eu vou começar a falar sobre como é que a gente faz privacidade de dados na Microsoft. Eu sou gerente de privacidade para a área de marketing e vendas, ou seja, existem outras áreas de privacidade para a área de RH, para a área de desenvolvimento de software, e eu sou focada nas atividades de marketing e vendas dos escritórios da Microsoft na América Latina e no Canadá. Então, eu me considero assim como se fosse uma guardiã dos bancos de dados de clientes e parceiros da Microsoft, porque é nesse aspecto que a gente olha a privacidade de dados. Então, deixa eu passar aqui o slide, só um minutinho. Vamos começar aqui. Eu queria começar dando um conceito de por que privacidade, por que a Microsoft olha, como a Microsoft olha para a privacidade de dados. A Microsoft entende que a privacidade dos dados são como se fosse um direito humano, é direito seu, que os seus dados pertencem a você e você controla o quanto de dados você quer que a empresa ou as pessoas tenham sobre você, como elas vão manipular esses dados, e você tem o direito de pedir para apagar, editar, entender o que é que essas empresas ou instituições fazem com seus dados. Então, a gente tem que sempre lembrar, quando a gente está fazendo negócios com as empresas, que os dados não pertencem à empresa, e sim pertencem à pessoa que deu à empresa o direito de usar os dados para aquilo que a gente se propôs a usar. Então, no caso, por exemplo, de marketing, ou vendas para fazer negócios com parceiros Microsoft, para enviar comunicações para clientes Microsoft. Então, é essa a visão de privacy que a gente tem, de que os dados não pertencem à Microsoft, e sim pertencem à pessoa que nos deu o direito de usar esses dados. Então, nessa perspectiva que eu vou fazer toda a apresentação, não falando da Microsoft, de como é que a gente faz as coisas internamente, mas uns conceitos básicos de privacidade que você vai conseguir também identificar e aplicar na sua empresa, na sua vida pessoal. Então, esse meu objetivo hoje é dar aí uma
um pouco de insight no que quer dizer privacidade. Como é que a gente pode usar privacidade para ter um olhar competitivo na nossa empresa, para que isso seja uma vantagem competitiva, ou como é que a gente faz privacidade usando tecnologia, como é que a gente usa privacidade para contactar clientes e fazer negócios de forma transparente. Então, esse meu objetivo hoje com essa apresentação. Então, falando um pouco de todas as revoluções e rupturas que tivemos aí no mercado, começando aí pela indústria a vapor, vindo a eletricidade, eletrônica e TI, hoje só se fala em dados. Na era digital são os dados, a quantidade de dados que a gente expõe, ou quantidade de dados que as empresas coletam, colecionam e usam, e quanto isso é inteligência para elas, usado para fazer negócios, para lhe oferecer produtos, para te oferecer serviços, e também usado para não sabemos como. E essa parte do não sabemos como, não sabemos para quê, é aí que vem os legisladores dizendo, não, espera aí, vamos organizar isso. Então, dentro desse mundo atual de digitalizar a informação, de tudo na nuvem, na internet, vem a parte da lei que tenta regulamentar. Qual é o uso desses dados? Por que você está coletando esses dados? A pessoa tem direito de acessar esses dados, de pedir, de ter conhecimento do que você está fazendo com esses dados. Então, esses legisladores, essas regras, a LGPD, vem para organizar e a forma com que as empresas e as pessoas usam os dados de terceiros. Então, começaram um movimento muito grande na Europa com o GDPR, e hoje ainda é a lei que tem a maior barra de maior restrição. O que a gente fez na Microsoft foi pegar essa lei e implementar ela para todos os outros países. Claro que eu tenho uma lei específica para o Canadá, de anti-spam, eu aplico a lei local. Eu tenho uma lei específica para o Brasil quanto a determinar quando é que tem um incidente de privacy, eu aplico isso localmente, mas a maioria das práticas que a gente tem implementados de acordo com a lei da Europa, elas ainda são a barra mais alta para as leis de privacidade atualmente. A lei brasileira, ela é muito parecida com a lei europeia, teve como base a lei europeia, então a gente tem implementado nos nossos processos a lei em todos os seus aspectos aí. Então, uma coisa que eu queria dizer aqui é que na hora que a gente fala, depois do GDPR, quando a gente fala de o que são dados pessoais, aí a gente tem um mundo de informação. Mas para o dia a dia, eu vou dizer que é tudo que pode identificar uma pessoa. E aí, quando a gente fala de identificar uma pessoa, a gente está falando do nome, sobrenome, dados de identificação, documentos nacionais, e-mail, telefone, endereço, o fingerprint, a digital, a parte de face recognition e foto, e daí vai toda a parte de comportamento e histórico de navegação, dados vinculados à pessoa, ou seja, você não tem o nome e endereço dela, mas você tem outros dados que conseguem conectar e identificar essa pessoa, endereço IP, por exemplo, cookies. Então, é um mundo de informações. E aqui é onde a gente começa a trabalhar a pergunta de quais são os dados que você coleta e por que você coleta esses dados. Quais são os dados que de fato fazem sentido para o business que eu tenho. Vou dar um exemplo super básico. Na Microsoft, muitas vezes eu recebo o pedido do pessoal de marketing dizendo, olha, a gente vai viajar as pessoas para a Microsoft Corp lá em Seattle e eu preciso coletar os dados de passaporte e cartão de crédito deles. Eu falo, opa! Nós não somos uma agência de viagem. Microsoft não vende passagem.
Então, você vai eleger um fornecedor que é capaz e que está cadastrado com todas as premissas de privacy da Microsoft para manipular esses dados pela Microsoft. Eu não preciso coletar esse tipo de dado. Fica na agência. A agência faz sentido para eles coletar esses dados. Ela vai conversar com o cliente e nós vamos encontrar com eles lá em Seattle. Então, tem coisas que quanto mais informação você coleta, mais responsabilidade você tem de gerenciar esses dados, de mantê-los seguro e de também fazer com que a pessoa do outro lado entenda que esses dados estão aqui dentro da sua empresa. Então, transparência é super importante nesse ponto também, ok? Se a gente entende o que são dados pessoais, aí toda a parte de a informação de privacy, de quando a lei se aplica e dos processos que a gente tem que olhar e tomar cuidado para que eles estejam aí dentro das regras de privacy, fica tudo mais fácil, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é, o sobrenome da pessoa não é dado pessoal. É sim, é um dado pessoal. O nome da empresa não, mas o nome e sobrenome da pessoa é. Às vezes o cargo é. Só tem um presidente numa empresa. Você com o cargo da pessoa, você identifica a pessoa, entendeu? Então depende do uso do dado, a gente tem essa peculiaridade. Vamos seguir aqui e falar do que essas leis todas de privacy trouxeram. Elas trouxeram o direito do indivíduo entender o que é que as empresas estão fazendo com os dados dele. Então, quando a gente fala da lei da Europa, da lei do Brasil, das leis que hoje existem, é isso que a gente tem que levar em consideração. É traduzir isso aqui para os processos internos da empresa. Eu tenho que coletar os dados do banco de dados da empresa para fazer negócios, para enviar comunicação, mas eu tenho também, dentro dos meus sistemas e das minhas práticas, entender que eu tenho que dar acesso a esses dados para os meus clientes, para as pessoas com quem eu me comunico, ou seja, eles têm que ser capazes de entender que dados que eu tenho deles, eu tenho que restringir que as pessoas dentro da empresa que fazem sentido ter acesso a esses dados tenham acesso, as outras não, ou seja, tem a parte de administração desses dados. Eu tenho que dar o direito da pessoa a entrar deixar de receber as informações, ou seja, unsubscribe, ter um link para dizer não quero mais usar isso, e todas as vezes que eu for manipular esses dados, eu tenho que ter esses pontos em mente. Não só dentro da empresa, mas também com os fornecedores com quem eu trabalho. Se a Microsoft trabalha com fornecedores, se o fornecedor perde os dados dos nossos clientes, a responsabilidade é minha. Então, entender que quando você tem um projeto, você passa os dados para um fornecedor, ele tem que apagar esses dados, ele não pode dar acesso, não pode usar esses dados para mais nada. A gente tem que coordenar isso internamente também. Então, são muitos meandros, mas se você imaginar que hoje, se você ligar para uma empresa e falar assim, eu quero saber que dados você tem coletados meus, eu quero pedir para você apagar esses dados, eu não quero mais que você me envie comunicações, eu não quero fazer mais negócios com você, todos esses processos têm que ser cumpridos de acordo com a lei, ok? Então, qual é a abordagem internamente que você tem que ter no momento de implementar a privacidade de dados na empresa? Você tem que olhar para as políticas que tem local para o Brasil, olhar a lei e transferir isso para processos. Eu não sou advogada, como vocês viram, eu tenho background de tecnologia, de marketing, de privacy. Então, eu traduzo, tem uma pessoa legal da área jurídica que traduz as leis e eu traduzo isso dentro dos processos na Microsoft para vendas e marketing. A gente tem que tratar isso com as pessoas que manipulam os dados. E todos os incidentes de privacy, a maioria deles são
cometidos por pessoas que manipulam de forma incorreta os dados. E a gente tem que ter, por trás disso tudo, dos processos das pessoas, tecnologias para que ajudem a gente a controlar isso. Então, no momento que você entra num site da Microsoft e se cadastra para um webinar, você faz um check numa caixinha dizendo, eu quero receber informações da Microsoft. Você vai para o nosso banco de dados como um opt-in, com sim, eu quero ser contactada pela Microsoft. Amanhã você começa a receber informações da Microsoft e você não gosta, não quer, você tem que ser capaz de cancelar essa comunicação. E tudo isso tem tecnologia por trás dela. Não dá mais para a gente ter bancos de dados em listas de Excel, a gente não pode, a gente tem que ter um CRM, mesmo as pequenas empresas, tudo isso tem que ter a visão de acordo com aquilo que eu apresentei anteriormente, que são os direitos da pessoa, de pedir que os dados sejam coletados ou não, apagados ou não. Então, a tecnologia nos ajuda para isso. Então, são esses 4 pilares. Olhar as leis, implementar essas leis nos processos internos, as pessoas tê-las treinadas e entendendo qual é a responsabilidade delas na hora de manipular os dados e a tecnologia por trás disso tudo, para poder automatizar esses processos, ok? Bom, aqui um pouco na área de processos, o que é que a gente tem? Então, a gente tem processo para gerenciamento de incidentes, ou seja, se alguma coisa acontecesse, algum dado foi passado para fora da Microsoft sem autorização do cliente, o que que a gente faz? Políticas de exceção, ou seja, eu não quero mais receber comunicações da Microsoft, o que é que eu faço, como é que eu faço, tem que ter uma forma automatizada e pode ter uma outra forma manual, ou seja, eu quero profundamente entender que dados eu tenho dentro da Microsoft, aí a gente tem um departamento que cuida disso. A verificação de privacidade e conformidade é o pessoal da área jurídica que olha as leis no mundo e aplica para os processos da Microsoft. Acesso dos fornecedores aos dados, todo fornecedor da Microsoft passa por um questionário e por a verificação de que ele tem que estar compliant com as leis e com os processos de privacidade, e não podemos contratar ou passar dados para fornecedores que não estejam dentro dessas regras, ou seja, tem aí um background para isso, e toda a parte de base de dados. Então, quando começou movimento da Europa quanto à privacidade, imagina só uma empresa que tem área comercial, que é a que vocês conhecem, que vende Office, Windows, temos a área de Xbox, temos a área do LinkedIn, temos a área do MSN, e tudo isso tem banco de dados para todos os lados. Temos os parceiros, temos educadores, temos profissionais, consultores, e tudo isso são bases de dados. Passamos anos organizando isso para ficar compliant com a lei da Europa. Anos. Então, gente, não pense que é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Não, professor, não. Então, isso a gente teve a parte toda de engenharia de dados para conectar as bases de dados com a preferência de contato das pessoas. Hoje, a Ana Cláudia, no banco de dados da Microsoft, é OK to Contact, para quê? Ela pode ser contactada por telefone, por e-mail, por SMS, correspondência, e para a área comercial. Eu nunca falei que eu queria receber informação do Xbox. Não, para o cara que assinou para receber informação sobre Xbox, não quer saber de soluções na nuvem da Microsoft. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta, que é a segmentação do cliente, o que ele quer escutar, o que ele quer entender, e como é que isso fica dentro dos servidores da gente. Um baita trabalho, baita trabalho. Bom, privacidade como uma vantagem competitiva. Quando a gente fala de segmentação de cliente, de confiança na marca, olha, um incidente de privacy acontece, mas a imagem da empresa quanto à confiança, a perda da confiança,
isso fica por muitos e muitos anos, a perda é muito maior do que simplesmente a gente falar dos dados. Então, a gente tem que olhar para a privacy como uma vantagem competitiva, não como um bloqueador de execução de marketing, como um bloqueador de execução de negócios. As pessoas vão selecionar naturalmente com quem elas querem se relacionar, de acordo com a confiança que ela tem. Se eu recebo um telefonema de uma empresa que me liga 10 vezes para me oferecer produtos que eu nunca pedi, eu descredencio isso, eu não vou dar os meus dados para ela, eu vou, ao contrário, eu vou mover uma reclamação legal, vou procurar os direitos que eu tenho para dizer, não quero mais os meus dados, por que essa empresa está me contactando? Então, é isso. Pelo ponto de vista de conformidade, é sempre um ganho, que a gente implementa as conformidades, as leis, e as empresas passam a entender que aquela é uma empresa transparente, com quem ela pode fazer negócios. Mantenha os dados certos, não colete mais dados do que você precisa, e sempre dê transparência para as pessoas do que você vai fazer com os dados. Na hora que você faz um check numa caixinha no website da Microsoft para receber comunicações, lá está escrito posso receber comunicações sobre produtos, serviços e eventos da Microsoft. Eu não faço mais nada com esses dados. Professor, você tem uma pergunta, por favor? Não, eu só ia observar isso, essa questão da gente marcar o checkbox, mas as pessoas não leem o que está escrito, na verdade. Tem que ler. Tem que ler. Tem que ler porque quando você criar esse checkbox para a sua empresa, você tem que dizer para eles o que você vai usar. Para que você vai usar esses dados? Eu vou usar os seus dados para enviar comunicações sobre produtos, eventos e serviços da Microsoft. Eu não estou dizendo que eu vou passar seus dados para um parceiro Microsoft. Existe um outro checkbox que está lá escrito, sim, a Microsoft pode compartilhar os meus dados com o parceiro Microsoft, que é esse cidadão que está fazendo um webinar junto comigo, por exemplo. Que é essa outra empresa que você está vendo que está participando aqui do webinar. Mas eu não posso sair por aí dando seus dados para outras empresas. E todos esses checkbox têm que ser opcional. Você clica se você quiser. Ele não pode vir checked já. Então, porque você é o dono dos seus dados. Você passa seus dados para outras empresas se você permitir. Esse é o consentimento. Essa é a permissão, autorização de uso de dados por outra empresa. Tem que começar por você. E obtenha o máximo dos seus dados. Se você coletou os dados da Ana Cláudia, do professor César Alexandre, entenda quais são os interesses dele, o que é que ele quer escutar, segmenta a comunicação, faça um trabalho de marketing, vendas, serviços, de acordo com o interesse da pessoa, essa coisa de mandar comunicação para todo mundo, de comprar base de dados, de a gente não entender de onde vêm essas bases de dados, tudo isso vai começar a ficar mais longe. As práticas de marketing hoje têm que ser mais transparentes. Na hora que vão coletar um cookie no website, no browser, você tem que saber que eles estão coletando. Eu estava olhando um artigo outro dia, de 2010, de um projeto que tinha aqui nos Estados Unidos, que chamava Do Not Track. Imagina, em 2010 eles já estavam falando, e no Congresso de colocar uma legislação e um limite no como as pessoas são traqueadas, e colocar um parâmetro para isso. As pessoas têm que saber que elas vão ser traqueadas e de que forma, e tem que dizer, não quero. Então, imagine, em 2010, nós estamos agora em quase 22, estamos em 2021, e tem muita empresa que ainda não implementou esse tipo de prática. Então, usem essas práticas, sejam transparentes, e aí essa é a grande vantagem competitiva.
Tecnologia, no que é que a tecnologia pode te ajudar? Ela pode te ajudar a descobrir que dados você tem dentro de casa e organizar isso, a gerir esses dados de forma que eles estejam compliant com as leis locais, proteger esses dados têm que estar seguros, e reporte, no momento que alguém perguntar que dados você tem, como é que você gere, você está compliant, você tem uma forma de dizer aqui, ó, esse aqui é os sistemas que a gente tem dentro de casa, é dessa forma que a gente gerencia os dados das pessoas, é dessa forma que essa pessoa entrou no meu banco de dados, ela clicou numa caixinha. Então, você tem toda a história para contar se um dia você tiver que reportar alguma coisa legalmente, ou se você tiver que responder uma reclamação de um cliente, dizer, olha, não, você clicou aqui, ó, você pediu para receber informação, você quer sair daqui, pronto, ó, a gente cancela isso. Então, é isso que a tecnologia ajuda, tem que ter tecnologia por trás dos processos de privacy para a gente poder automatizar isso e controlar, proteger os dados dentro de casa. Bom, isso aqui é um exemplo de como a gente automatiza os dados dentro da Microsoft para atividades de marketing. Dentro da Microsoft, a gente tem uma área que se chama MSC, Microsoft Marketing Service Center. Marketing Service Center, porque todo mundo que quer mandar uma comunicação para um cliente ou para um parceiro Microsoft tem que ir nessa mini agência que a gente tem dentro de casa, e aí eles vão dizer, olha, quero mandar esse e-mail para todo mundo que é da área de public sector, que é do governo. E aí eles vão puxar a segmentação da base de dados de governo que a gente tem, e nessa base de dados vai estar lá escrito que todas essas empresas aqui, todas as pessoas, porque os dados são pessoais, não são da empresa, são pessoais, todas essas pessoas aqui são OK to contact e querem receber informações da Microsoft. Todos aqueles que não são, não aparecem na lista. Então, a gente controla dessa maneira, a gente tem o que a gente chama de privacidade dentro dos embedded, dentro dos processos de marketing nossos. Então, só aparece para a pessoa de marketing a lista das pessoas que podem receber esses dados. A mesma coisa acontece para uma ação de tele. Se uma pessoa vai receber uma ligação da Microsoft e a Ana Cláudia é um OK to contact por telefone, ela vai aparecer na lista, senão ela não aparece na lista. Sempre que a gente liga para um cliente, a gente liga em nome da Microsoft. Oi, eu sou da Microsoft, quero falar com você sobre X assunto. Você pode dizer, não, desculpa, não quero, e aí a gente tem que trocar o seu status para do not contact, e a gente não contacta mais você. Então, tudo isso são práticas. Tem atividades de marketing que só podem ser feitas depois de uma revisão de privacy. Então, vamos fazer uma ação de social, usando redes sociais. Eu não posso mandar e-mail dentro do inbox do Facebook. Não, Microsoft não permite isso. Então, eu vou lá e digo, olha, assim não pode. Como é que pode fazer? Dentro do LinkedIn pode, porque no Terms of Use do LinkedIn, quando eu me cadastro no LinkedIn, lá está descrito que eu posso receber e-mails, uma mensagem dentro do LinkedIn com a ferramenta do LinkedIn de e-mail. Então, tudo bem. Se você quer usar o LinkedIn, você pode, porque eles permitem isso e eu aceitei como usuária que isso acontecesse. Então, tudo isso a gente verifica para uma atividade de marketing, seja ela automatizada, como está aqui, numa abordagem de que a privacy está dentro dos processos, atividades de eventos só podem ser feitas com as ferramentas de eventos que estão aqui dentro do MSC, porque a gente tem o cadastro conectado no servidor de privacy da Microsoft, ou tem que passar por uma revisão de privacy a atividade de marketing, para que a gente olhe como é que você vai fazer, como é que você vai lidar com isso, qual é o fornecedor, e eu poder dar um guidance para a pessoa de como é que ela executa isso de acordo com as regras da Microsoft de privacy. Aqui é o exemplo do checkbox que eu estava comentando. Sim, desejo receber informações da Microsoft, sempre com link para as políticas de privacidade. Se você hoje não tem no site da sua empresa um link para políticas de privacidade, você tem que criar isso, porque é aí onde você diz para o seu cliente e para as empresas que fazem negócio com você, como é que você trata os dados. Então, é super importante que você tenha isso. E uma outra prática é
quero sair do banco de dados da sua empresa, como é que eu faço? Aqui a gente tem um link, que é onde você entra e entende em que newsletters eu estou cadastrada, que dados a Microsoft, que comunicações a Microsoft está me enviando, e eu vou lá e falo, ó, não quero essa, não quero essa, quero essa, quero essa, e aqui é uma forma automática de sair das comunicações da Microsoft. Então, é assim que a gente pratica privacy dentro das atividades de marketing e vendas da Microsoft. Aqui é o link para o site, desculpa. Eu estou super aqui disponível para perguntas, espero que tenha aí dado tempo para a gente bater um papo. Com certeza, Ana. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua exposição. A gente conseguiu perceber que você não só conhece muito o tema, como também é uma apaixonada pelo assunto. Eu percebo assim, que é um assunto que acho que está no centro da discussão de todas as empresas, né? Eu brinquei ontem falando sobre essa apresentação de que quem acha que isso não é problema dele está enganado, porque é problema de todo mundo, de todas as empresas, de todos os portes e setores, tá certo? Na atualidade. Ops. Oi, oi. Travou o meu aqui. Pronto, travou, voltou. Voltou, travei. Pronto, Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. Assim, e você deu na sua fala aqui, você deu um pouco da dimensão, né, do problema e mostrou assim que mesmo para uma empresa, quer dizer, para uma empresa como a Microsoft, que é uma empresa gigantesca, né, mas muito organizada desde sempre, foi um desafio, está sendo um desafio, né? Então imagine para todas as outras empresas, né? Então, eu vou... Pessoal, quem quiser colocar as perguntas no chat, por favor, coloquem as perguntas. Eu vou fazer uma pergunta antes e aí a gente já passa para as perguntas do chat. Então, a minha pergunta é essa, né? Pensando nas pequenas e médias empresas, que não são a Microsoft, né? Que não tem todos esses recursos e conhecimento e tecnologia, que recomendações você pode tecer? O que a Microsoft também oferece para ajudar essas empresas? Perfeito. Professor, de verdade, toda empresa, a pequena empresa, que pode ser de uma pessoa só, ou de pequena empresa que coleta dados pessoais e faz negócios, eu acho que a primeira preocupação que ela tem que ter é o quão seguros estão esses dados e com quem eu estou compartilhando esses dados. Porque eu acho que a situação mais constrangedora para uma pequena empresa que já tem um monte de desafios é ter mais essa preocupação de vou ter um problema legal, jurídico, por conta de dados. Então, tecnologia ajuda, sim, bastante, professor, porque a gente tira não é porque você tem uma pequena empresa que você tem que ter uma pequena solução de tecnologia. E hoje a tecnologia está mais, vou dizer assim, democrática, porque essa coisa de ter os dados na nuvem, você pode comprar uma licença de software para você usar e para a pessoa que trabalha com você usar. Você não precisa mais. Você paga a coisa por mês, você não precisa desembolsar um monte de dinheiro, você não precisa mais ter um servidor sentado debaixo da sua mesa, tem alguém que tem segurança para dar isso. Então, eu diria, entende basicamente quem pode prover serviços de banco de dados de forma segura. Eu pediria para entender se como é que você está coletando esses dados e se as pessoas sabem que você está coletando esses dados e qual é o uso dos dados, e que isso esteja de forma segura em algum lugar. Sempre que um fornecedor usar seus dados, você pedir para ele apagar os dados depois, que ele não continue usando esses dados. Então, é isso, é ter transparência, tecnologia para manter os dados seguros e transparência com quem você está fazendo negócios.
Deixa eu só complementar. Nesse sentido, a computação em nuvem assim, é mais segura do que, com certeza, a pequena Total. empresa ter um servidor em casa, né? Que é uma percepção que muitas vezes a empresa pensa o contrário. Não vou colocar na nuvem porque tem risco. Dado esse contexto aí da lei, Uhum. é muito mais seguro colocar, por exemplo, na nuvem da Microsoft, que tem, ao contratar esse serviço, a gente Você tem as garantias. está comprando essas garantias, né? Então, Exato, eu acho que é exato, por aí que tem que ser exato. pensado. Ó, temos uma pergunta aqui da. Desculpa, pode complementar, Ana Cláudia. Não, não, é isso mesmo, perfeito, É, é perfeito. é. E, muito bem, uma pergunta da Ana Célia. Gostaria de saber como o governo vai controlar a aderência à nova lei. E sabe que, de verdade, eu acho que, vamos dizer assim, na minha perspectiva, eu olharia do outro lado, eu olharia como é que a gente tem que se preocupar em aderir à lei, porque o governo, ele vai trabalhar ah, em fazer com que a lei seja cumprida. A aderência tem que ser nossa, então temos que aderir à lei. Não tinha opção no dia X, a gente tinha que subir todos os sistemas que fossem e processos que estão compliantes com a lei da Europa. No dia Y, com as leis do Brasil, os sistemas nossos são aderentes às leis de vários países no mundo, Rússia, China. Então, eu acho que a lei é a lei, a gente tem que olhar para ela de forma a cumpri-la. Agora, o que a gente tem que imaginar é de que forma eu traduzo o uso dos meus dados de uma forma que eu possa me reportar ao governo caso eles me façam perguntas, caso exista uma reclamação contra a empresa. Então, o que você tem que ter dentro da empresa é um processo para incidentes. O professor, a USP fez uma reclamação oficial sobre a Microsoft, como é que eu respondo à USP? Então, dentro de casa, a gente tem uma área legal, tem a pessoa de privacy, tem a pessoa de banco de dados, né, que vai conversar com o governo e dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que a gente responde isso? Então, eu não olharia pela aderência, mas eu olharia dentro da empresa como é que a gente se prepara para responder em caso de você tenha que responder ao governo quanto a alguma pergunta. Uhum. Interessante. E como você comentou no começo, isso não é uma questão técnica que nós estamos discutindo aqui, é uma questão legal, né? Então, Exato. assim, o advogado, né, o pessoal do direito tem que participar, né? Não é o pessoal da TI que vai resolver isso, como eu Não, vejo muitas empresas tendo essa ideia, né? Chama o não. pessoal da TI lá para fazer isso e não é o pessoal da TI que vai A gente resolver tem que isso. traduzir para o cara de TI o que é que ele É, precisa implementar, né? é verdade. É Ele vai isso. implementar, né? Mas é um aspecto legal. A gente tem Perfeito. mais uma pergunta aqui no chat, que é se você pode falar um pouquinho mais sobre dados sensíveis, o que que Ai, são, o que que a empresa perfeito. tem que ter um cuidado especial sobre eles. Perfeito. E a Pergunta da excelente. Luciene. Luciane. Obrigado, obrigado, Luciane. Excelente pergunta, porque hoje em dia, eu vou colocar isso num aspecto de marketing, porque quando a gente fala, por exemplo, dentro de uma empresa, um aspecto de RH, tem muitos dados sensíveis, né, de salário das pessoas, convênio médico, dados de saúde, aí tem as leis da RIPA para privacidade. Então, depende do segmento onde você está, tem uma classificação de dados sensíveis aí. Quando a gente fala Certo. na comunicação com clientes ou com pessoas, o que eu olho é que se a gente está usando nome, endereço, telefone, dados comerciais do indivíduo, está tudo bem, esses são dados que a gente usa para comunicação promocional, ou seja, para mandar uma comunicação, para conversar com as pessoas, para fazer negócios, esses dados. Agora, dados sensíveis são dados de documentos nacionais, ORG, CPF, um passaporte, dados de face recognition para fazer a Fundamental. biometria,
DNA. Então, e tudo isso tem que ser tratado de uma forma muito consciente. Eu brinco que a gente, no Brasil, a gente tem a tranquilidade de cantar o número do CPF no caixa do mercado, É verdade. né? Mas é um dado sensível, gente. Os seus Eu me dados sinto incomodado, quando eles perguntam. O mesmo é isso, celular, você tá numa fila, ela pode falar, seu celular tem 30 pessoas atrás na fila, você quer que eu falo para todo mundo aqui? é isso. É, você tem que escrever e mostrar, E é verdade. passar. É, Então, mas essa consciência vai vir aos poucos, professor, porque fato. os processos É, têm que se ajustar. No caixa, a não, moça pede o CPF, mas ela não sabe que são dados sensíveis. é verdade. Tem que ajustar E- ali também. Se bem que os supermercados agora, alguns deles você digita, na verdade, né? Excelente, Mas, olha mas, aí. mas ainda continua, você digita na maquininha do cartão, né? Mas É ainda isso. continua essa É isso. questão. E quando os dados sensíveis vão para dentro da empresa, e de fato você precisa daqueles dados para executar os serviços ou fazer o envio de uma nota fiscal, por exemplo, esses dados têm que ficar separados dos dados que as pessoas usam no dia a dia para comunicação. Então, você tem que separar isso. Você vai fazer o envio de comunicação, base de dados de marketing. Dados sensíveis de nota fiscal ficam em outro lugar. Finanças cuida disso, não a área de marketing. Então, quem acessa que dado, onde é que eles estão, separar isso, segmentar isso dentro da empresa. É muito sofisticado e complexo. Tem, uma, tem, tem mais uma pergunta aqui. Claro. Eu vou, antes dessa, eu vou colocar uma aqui. Se Por favor. o consumidor já valoriza isso, a gente está falando de uma mudança cultural, né? Aos poucos. O consumidor, assim, talvez nos Estados Unidos ou no Brasil, se você puder até comparar, Aham. porque eu percebo que a maioria das pessoas vai pegar o aplicativo, vai clicar, concordo com tudo e um abraço. Ou, não, Sim, ou nem entende o que a gente está discutindo aqui, né? Então, eu verdade. queria entender. E você comentou que isso pode ser uma vantagem competitiva. Então, essa que é a minha Pode, pergunta. Se a pode. gente se as empresas já podem se diferenciar com base nisso, a partir da percepção do consumidor. Eu vou colocar na perspectiva de que aqui nos Estados Unidos a lei ela é mais frouxa, acredite. Ela é mais permissiva. Não conseguiram implantar igual a europeia ainda, né? Ou não querem. Não, não. E aí tem um monte de porquês. Então, É, o governo tem vamos acesso a dizer, informações, as empresas têm acesso a informações, então tem aí uma série de questões. Mas, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Not Track, que era o projeto do governo, quanto ao uso de dados dos consumidores. E isso virou lei na Califórnia, porque as pessoas se cansaram de que o meu nome, o meu perfil, a forma com que eu compro na internet virou moeda para empresas, né, a social media, para empresas que vendem os seus dados online. Então, isso virou lei na Califórnia, e para vender os meus dados, eu tenho que dizer o Facebook, Twitter, a empresa que for, a LinkedIn, eu deixo, eu permito. Então, aí, toda a reestruturação da parte de privacidade dessas empresas no dizer para as pessoas: você permite, você não permite, você permite, você não permite. Claro que a coisa ainda não está traduzida numa linguagem de que todo mundo entende. Simplesmente as pessoas, você entra numa mídia social, tem lá o nome, sobrenome, todinho da pessoa. A foto dela é só fazer um crachá. verdade. Então, cuidado com os dados que você passa no social media, minimiza isso. Então, essa é a minha primeira comparação com a parte aqui dos Estados Unidos. No Brasil, a lei é nova, mas a gente sempre teve o PROCON. Então, não é novo É verdade. que a gente diga: eu tenho direito de sair da sua lista do telefone. Eu tive que tirar os meus pais, colocar os meus pais na lista de exclusão de telefone, porque são dois aposentados, eles não É paravam um sentados inferno. no sofá, Né? de tanto que telefonavam para eles. Então, professor, eu acho que a gente tem a cultura no PROCON que ajuda a gente a entender as leis. Que o mundo Verdade. digital ainda complica um pouco, porque não é fácil. Eu estou no celular, eu quero mais
curtir as fotos das pessoas, não estou nem sabendo se os 20 minutos que eu estou ali conectado, as pessoas estão olhando por quantos segundos eu paro na foto de viagem. Aí, dali a pouco, vem um anúncio de viagem. E, dali a pouco, vem um anúncio de pacote de viagem. Eles não entendem, a gente não entende isso. Que às vezes é bacana, ótimo, eu quero viajar. Mas eu tenho que ter o direito também de dizer, eu não quero ser traqueada, eu não quero que vocês olhem o que eu estou aqui. Entendeu? Então, eu acho que, comparando aqui, a lei é mais frouxa, no Brasil a gente tem a cultura. Aqui o povo está cansado de ser traqueado, e aí no Brasil a gente tem a cultura do PROCON, que leva a gente a pensar um pouco mais em privacidade. Já pensa assim, verdade, muito interessante. E a pergunta aqui, é uma pergunta de alguém que usou o question and answer, tá, como anônimo, mas esse pode comentar um pouco sobre como está o cenário brasileiro em relação à implementação da LGPD. Se você tem alguma informação sobre isso, as empresas estão atrasadas ou estão adiantadas? Eu vou dizer que as empresas que são multinacionais e que têm sede na Europa ou nos Estados Unidos têm a parte de privacidade implementada, porque isso vem como uma onda obrigatória para as empresas. Então, empresas que tenham algum hub internacional normalmente estão conectadas. A gente teve, depois da LGPD, a pandemia, que também atrapalha a implementação de muitas das atividades. Mas eu te diria que estamos em implementação. E esse estamos em implementação nas empresas médias e pequenas, ou nas empresas, as empresas nacionais que querem fazer qualquer negócio internacional, tem que estar compliant aí com a parte de privacidade também. Então, eu diria que a gente não está ruim. A gente lá na fase de implementação, claro que a gente não, eu não tenho, eu posso até pesquisar o quanto, por exemplo, que alguns órgãos do governo ou instituições ajudam as empresas a ficar compliant, entende? Um SEBRAE, instituições que dão apoio a empresas, a pequenas e médias empresas, o quanto isso já está na cartilha deles de coisas que eles precisam ter em consideração para implementar na empresa. Então, eu acho que é por aí que vai. Sozinho é difícil a gente fazer, porque, de fato, traduzir a lei... Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Muito bom. Complementando essa pergunta, tem mais uma da Luciane. A quem se aplica a lei? Somente a empresas? A todo mundo que coleta dados. Aplica a mim. A pessoa física, acho que ela quis perguntar aqui, não sei. Não, se eu sair coletando dados aí, vou ter que pedir autorização. De verdade, aplica a todas as pessoas que fazem uso de dados de outras pessoas. Então, a parte de privacidade, ela está dentro do RH de uma empresa, está dentro da área de desenvolvimento, quando você desenvolve algum software usando dados de alguém, está dentro dessas empresas que pegam seus dados para vender os seus dados para outras empresas. Ela está nas instituições públicas que têm os seus dados, cartórios, hospitais, universidades. Temos aqui dados. Olha, quantos dados tem uma universidade, minha gente? Temos todo o histórico das pessoas aqui, das pessoas, da vida das pessoas. Frequência. Tudo. Então, está dentro da polícia, está na entrada de um aeroporto. Então, o uso dos dados, ela está onde o uso dos dados está. Então, se eu faço uso de dados, se eu sou uma psicóloga, sou uma médica... Verdade. Isso aí seria uma pessoa física, não é profissional autônomo. Exato. Eu faço uso de dados, eu sou uma dentista, eu faço uso de dados. Então, está na obrigação de você cuidar para que esses dados não saiam da sua empresa, para que você não exponha isso, para que você não transfira isso para uma outra lugar que você não sabe. Eu não posso passar os dados do professor para uma outra empresa sem que ele saiba. Eu falo, professor, olha, a gente vai fazer uma reunião com uma outra empresa, o senhor está de acordo? Estou. Pronto, está tudo bem. É isso, é simples assim, gente. Garante a transparência, né? Transparência.
Tem uma pergunta aqui que acho que detalha o que você está comentando, também aqui no Q&A, dados de farmácias, como nome de remédio, médico, frequência de compra. Essas planilhas eram vendidas para laboratórios, eu acho que continuam sendo, viu? A pergunta aqui é se esses dados são sensíveis. São dados sensíveis, porque são dados médicos. Agora, uma farmácia pode dizer que ela vendeu, vamos colocar assim, um antibiótico, X número de antibióticos no mês, mas ela não pode dizer que ela vendeu para fulano, ciclano, beltrano, entendeu? Ela pode dizer que ela vendeu, a rede de farmácias vendeu em São Paulo X antibióticos, mas ela não pode personificar isso. Entende? A estatística, você tem que excluir os dados. Anonimizar, né? Anonimizar os Se dados. está anonimizado, está tudo... em compliance, né? Com a Isso, lei. está no compliance. E tem mais uma pergunta aqui. Como trabalhar a democratização dos dados dentro da organização, tendo em vista a questão da privacidade? Eu entendo que talvez aqui que quem perguntou está pensando dentro da empresa, a gente vai usar os dados, vai compartilhar, né? Mas aí como é que isso tem que ser feito, se tem que mudar, por conta da questão da privacidade? Tudo começa com a cultura da empresa para que as pessoas Cultura, entendam isso. Que dados a gente tem dentro da empresa e como é que a gente vai usar esses dados. Então, o departamento de marketing, está aqui as regrinhas para você usar os dados. O departamento de vendas, está aqui a regrinha para você usar os dados. Departamento financeiro, você não transfere seus dados para outra, ou jurídico, ou de RH, os seus dados não vão para o resto da empresa. Ninguém precisa saber disso. Só dentro do departamento de vocês. Ou o departamento jurídico e financeiro se falam, ou falam com o RH de acordo com as atividades que tem internamente, mas isso não vai para uma área de vendas. Então, colocar as regras de uso de acordo com a atividade que a área faz. Dentro da área de marketing, por exemplo, às vezes a gente vê as pessoas querendo dizer, mas eu preciso mandar essa comunicação, porque senão as pessoas vão deixar de fazer negócios com a gente. Eu olho se a coisa é transacional, se o seu contrato vai expirar no dia X com a Microsoft, você vai deixar de ter acesso ao software. Isso sim precisa ser comunicado para todo mundo, porque você vai deixar de ter um serviço nosso se você não souber disso. Agora, estou convidando você para um evento, não, só para quem quer receber uma comunicação promocional. Entendi. Entendeu? Então, comunicação promocional é uma coisa, comunicação transacional para que a pessoa continue fazendo negócios com a sua empresa é outra, dados financeiros de RH, jurídicos em outro departamento. Então, democratizar é determinar quem tem acesso ao quê. Né? Para que uso? Tem que organizar isso. Tem que organizar isso, É um desafio também para as pequenas empresas que eu estava comentando, né? Porque acho que a primeira lição de casa é que elas têm que entender quais são as informações, Exato. Quem usa o quê, né? Seria um primeiro desenho que elas deveriam fazer. As Exato. grandes empresas talvez isso tenham isso mais facilmente, ou já está pronto eventualmente, né? Exato. E as pequenas empresas, a mão de obra não é tão segmentada, não tem vários departamentos, às vezes tem um faz tudo, aí a pessoa acaba tendo acesso a mais informações do que deveria, mas eu falo que também o perfeito, né, é inimigo do processo, né? Existe risco verdade. sempre, existe sempre risco. Entendi. O risco sempre haverá. Sempre existe. Aqui alguém perguntou sobre que quando você falou sobre a nuvem, cortou um pouco a internet. Pergunta interessante da privacidade aqui nesse momento do teletrabalho, do home office. Quais são os desafios aqui que a Microsoft teve, que você teve que enfrentar nessa situação aí? O que mudou? Bom, a gente teve que adequar muita coisa na parte de... Primeiro, nas práticas, por exemplo, de marketing, tinha uma série de eventos presenciais que a gente teve que cancelar e comunicar a todas essas pessoas que o evento transitou de ser em pessoa, ao vivo, para ser digital.
Então, tudo isso, a gente ter as ferramentas de eventos digitais ajudou muito nessa transição. O trabalho do dia a dia, eu vou dizer que a gente recebeu uma instrução de coisas que a gente não pode deixar na mesa, escritas. Aqueles assessores eletrônicos, a Alexa, como é que chama? Todos esses assessores eletrônicos, qual que é o outro? Assistente. A Siri, Siri, sabe, esses assistentes? Todos em outra área, outro departamento, outra sala, não ficam junto com você no escritório. Mas a Cortana pode, não pode? Só se for no seu computador aqui, ó, trabalhando aqui, ó. Então, todos esses assistentes, a gente teve que tirar dentro da sala. A gente teve a instrução de informações trafegando criptografado, ou seja, e-mail que sai para fora da Microsoft, sair com criptografia, porque aí você começa... Imagina um desenvolvedor está desenvolvendo software na casa dele. Na casa dele. É isso. Na rede dele, né? Na rede dele. Sem querer, usando o Wi-Fi do vizinho, às vezes. Exato. Todos os updates de VPN, de todo de segurança feitos e atualizados, senão você não acessa a rede. Então, a parte de segurança de dados, desde a parte física, o computador está com problema, vai lá no TI da Microsoft, a única área do escritório estava aberta, vai lá e arruma o seu computador, mas não vai ficar inseguro aí o seu computador. Então, teve essas coisas. Claro, a gente é uma empresa que, como tem gente trabalhando no mundo inteiro, a gente já estava preparado para esse negócio virtual. Eu vou no escritório uma vez a semana. Então, a gente já estava bem preparado, porque tecnologia é nosso cerne, né? Mas para as outras empresas, foi uma correria de fazer upgrade de uma série de processos nas empresas, ajudar as empresas para que elas se adequassem. Foi isso. Muito bem, Ana Cláudia. Eu recebi aqui a informação que a gente tem que ir finalizando. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua participação, ter aceitado o convite. Foi sensacional. Um tema assim que a gente só deu aqui um começo do pensar sobre ele, que é muito amplo e profundo, né? Preenche todas as áreas da empresa, a estratégia, e com certeza, tá? Então, muito obrigado, Ana Cláudia, pela sua participação aqui, em nome da FEA e do SEMEAD. Agradeço muito sua participação. Obrigado. Eu que agradeço, professor. É inspirador estar aqui com vocês, me preparar para estar aqui e para passar as informações de uma forma que isso sirva para as pessoas, porque a gente falar com um crachá da Microsoft aqui atrás é fácil, difícil implementar isso tudo, a Vera, né? Então, meu objetivo mesmo era colocar a coisa um pouco mais explicada para que pudesse ser entendido e levado para a vida, né? Seja útil para todos nós. Sempre que precisarem, estou aqui à disposição. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado, Ana Cláudia. Então, eu que agradeço. Até mais a todos. Até um bom final de semana a todos. Obrigado, Ana Cláudia. Tchau, até mais. Tchau. Tchau.